Beleza pura, galera? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva, fortaleça. Gente, o Campeonato Brasileiro poderá ser paralisado a qualquer momento. Está na mesa do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Existe um pedido de Grêmio, Internacional e Juventude via Federação Gaúcha. Esses clubes já tiveram seus jogos adiados do Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa Sul-Americana. E há o temor de que o Campeonato Brasileiro tenha um desequilíbrio por conta de alguns jogos que não serão realizados neste momento e não se sabe quando. É uma situação delicadíssima e a gente vai falar sobre isso. Antes, vou rodar a vinheta para você se inscrever no canal. Vinheta rodada, se inscreveu, né? Não deixe de se inscrever e deixar aí o seu joinha. Gente, a situação no Rio Grande do Sul, ela é gravíssima. Ela é muito delicada. Não há, primeiro, motivação para torcedor ir a jogo. Se tivesse condições de ter futebol, vamos por partes. Não há motivação. Não há como se deslocar para os estádios. Não há como o torcedor comum ir a um estádio se divertir vendo entes, vendo amigos, pessoas próximas passando por situações como as situações que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre, a capital, sendo vítima também disso tudo aí. Pior, não há condições de treino. Grêmio e Internacional não estão treinando. Não há possibilidade. Os CTs estão alagados. O Juventude até está conseguindo treinar na Serra Gaúcha, mas Grêmio e Inter não conseguem treinar. O estádio ou os estádios do Internacional, que é o estádio Beira Rio, por quê? Porque fica às margens do Rio Guaíba, que transbordou, e o estádio do Grêmio, eles estão alagados. Não há como ter jogo de futebol. As partidas já foram adiadas. De Grêmio e Inter, Libertadores e Sul-Americana e jogos do Campeonato Brasileiro da última rodada também. E há um pedido da Federação Gaúcha de paralisação do campeonato. Paralisação. Um detalhe importante. O aeroporto de Porto Alegre só volta a operar no final desse mês. Ele não opera até o dia 30. Foi um comunicado oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então não há também como ter pousos e decolagens em Porto Alegre. E aí tem um pedido para paralisar o Campeonato Brasileiro. É uma situação delicadíssima, torcedor. Por quê? Quais são as consequências de paralisar todo o campeonato e não só os jogos da dupla Grenal e Juventude? Quais são as consequências? Bom, quando você está adiando apenas jogos de Grêmio, Internacional e Juventude, fica mais fácil você, no futuro, acomodar essas partidas. Quando você paralisa todo o campeonato, você vai ter que acomodar todas as rodadas. São 10 jogos por rodada. Não é fácil. Todas as situações são difíceis. Porque também é um desnível na competição. Quando um time tem 4 partidas, outro tem 2, outro tem 5, daqui a pouco o Grêmio e Inter vão ter que se atropelar para jogar. E tem os adversários desses times também. O calendário é apertado. Você tem Copa do Brasil, provavelmente alguns jogos também não serão realizados, pelo menos na data original. Você tem que acomodar as datas da Sul-Americana, da Libertadores da América. Grêmio e Inter tiveram seus jogos adiados. E isso envolve muitas questões. Eu não estou dizendo que o campeonato não será paralisado, eu acho até que será, possivelmente, mas as consequências e como resolvê-las, elas não são fáceis.
Não é que elas não são irresolvíveis, elas não são fáceis. E às vezes as pessoas não enxergam. Por exemplo, há uma causa trabalhista. Porque quando você paralisa o campeonato, você vai ter que acomodar as rodadas pós data prevista para o término da competição. O Campeonato Brasileiro está previsto para terminar quando? Dia 10. Agora só vai terminar no dia 25, dia 20 ou dia 15. Você vai atropelar o quê? As férias dos jogadores. Não só dos jogadores, de um monte de gente envolvido no futebol, envolvido nos clubes. Então você precisa acomodar essas férias. Então você está batendo ali em causa trabalhista. Ah, como é que você resolve isso? Não, você faz o seguinte, você faz um acordo com o sindicato, isso houve na época da pandemia, e aí você joga, ao invés de reiniciar o trabalho no dia 5 de janeiro, você reinicia no dia 10. Ok, mas você vai precisar compor, você vai precisar conversar com o sindicato. Aí você já começa a mexer no calendário do próximo ano, que começaria no dia 5, agora começa no dia 10. Algo semelhante com o que aconteceu durante a Covid, em que os campeonatos foram paralisados, estenderam a competição, extrapolaram o mês de dezembro. Só que o lance da Covid era uma coisa global. Global. Essa é apenas no Rio Grande do Sul, né? Pode haver um entendimento de outras regiões de imaginar que, paralisar por quê? O problema é só ali. Lá na frente a gente resolve as questões que ficaram pendentes ali. É mais fácil do que acomodar todo mundo. A princípio sim, mas dependendo de quantos jogos serão adiados, e não tem jeito, é muito mais importante cuidar nesse momento do que está rolando no Rio Grande do Sul, do que pensar em futebol e Campeonato Brasileiro. Mas quando se voltar a pensar em campeonato, você olhar a tabela e ver que um time tem 4 rodadas, o outro tem 15, um time tem 6 jogos a disputar, o outro tem 11, aí vai gerar um incômodo natural, um desequilíbrio na competição, desequilíbrio mesmo. Uma coisa é você disputar um campeonato sabendo ou não sabendo quantos pontos o concorrente tem, e outra coisa é você disputar o campeonato sabendo que você tem 6 jogos e dos 6, se você conquistar X pontos, você vai ultrapassar o concorrente. É um desequilíbrio técnico, claro, isso é muito óbvio. Então uma decisão que a CBF vai precisar tomar, ela será tomada de maneira muito rápida, creio eu, espero eu. O anúncio da paralisação do Campeonato Brasileiro ou não, ela precisa ser feita para que as pessoas envolvidas saibam exatamente o que vai acontecer para um lado ou para o outro. Certo é, não há como ter jogo no Rio Grande do Sul. E aí não é nenhuma causa assim humanitária. Além de ser uma causa humanitária, é uma questão de viabilidade. As pessoas não conseguem se deslocar. Os campos estão alagados. Não há como treinar. Então há uma questão técnica, há uma questão de estrutura, fora a questão humanitária. Quando eu digo a questão humanitária vamos supor que de uma hora para outra as águas baixem, os campos estão ótimos, isso de uma hora para outra mesmo, em 24 horas, 48 horas, está tudo bem. Pode jogar, tecnicamente o estádio pode ser aberto, ter jogo de futebol sem problema nenhum. Aí você entra numa questão humanitária. As pessoas do Rio Grande do Sul, elas estão com a cabeça para ir a um jogo de futebol? E essa é uma outra questão. Nesse momento não há o que se discutir. Por quê? Porque existe a questão humanitária e a questão técnica, a questão da infraestrutura, né? Não tem ônibus para deslocar o povo, não há como ir trabalhar. Então não tem jogo no Rio Grande do Sul. E você tem um impacto, e aí voltando à parte futebolística, você tem um impacto disso nas tabelas da Libertadores da América, nas tabelas da Sul-Americana,
Campeonato Brasileiro, vai ser uma situação muito difícil de ser contornada. Porque num primeiro momento, mexe apenas com jogos dos gaúchos. Num segundo momento, mexe com a competição toda. Porque se você não sabe se Grêmio vai passar adiante na Libertadores da América ou não vai jogar, o Internacional, a mesma coisa na Sul-Americana, você não tem próxima fase, você não tem fase oitavas de final, você não sabe os cruzamentos. Então o campeonato, ele para como um todo. Não tem jeito. Vai ter um momento que o campeonato vai parar, a não ser que alguém diga que o Grêmio vai ter que jogar de qualquer maneira, nem que seja fora de Porto Alegre, nem que seja fora do Rio Grande do Sul. Lembrando que o aeroporto está fechado até o dia 30. Pode ir de ônibus, se as vias tiverem condições. Certamente não vai ficar alagado durante muito tempo. Porque é uma questão que mexe com o brasileiro. O brasileiro está acompanhando. Mas você já parou para pensar? Se essa fosse uma situação, por exemplo, na região sul do Chile, na região norte do Paraguai, um pedacinho lá do Uruguai, você acha que o brasileiro ia estar pensando nisso? Mas peraí, o que eu no Brasil tenho a ver com uma enchente lá no sul do Paraguai? Bota para jogar em outro lugar, porque esse provavelmente será o pensamento das pessoas que não estão convivendo no Brasil, né? E eu não estou fazendo assim uma crítica, porque não pega a pessoa não vive lá, ela não acompanha todo dia o noticiário, então ela não está vivenciando a dor do gaúcho. Então se o cara pensa dessa maneira, mas por que não tem Libertadores da América? O continente da América do Sul é desse tamanho, aí tem um negocinho pequenininho aqui, numa pontinha do Brasil, paralisa toda a competição. Que talvez essas pessoas, né, não estejam, talvez não, elas não estão convivendo de perto com o problema. É o mesmo, vou repetir aqui, tivesse um grande problema lá no sul da Colômbia ou da Venezuela. E aí você aqui no Brasil, mas vai parar o campeonato? A Libertadores da América? Enfim. Gente, a situação é muito grave e vamos aguardar se teremos ou não a sequência do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixe o seu like, vire membro e até amanhã.